Boa noite, meu nome é Luiz Oliveira Silva Costa, eu sou aluno do último período em produção cultural e aqui eu apresento o meu portfólio de ações dentro do âmbito de produção cultural, na área criativa de design de interiores, mas também em um evento onde eu trabalhei na organização e na cenografia. Bom, meu nome é Wesley Costa, eu tenho uma formação, no curso tecnólogo em design de interiores pela Unip. Minha trajetória é marcada pela relação entre a criatividade, estética, produção, a cultura visual e a experiência também, dentro desse âmbito. Ao longo da minha formação, eu desenvolvi trabalhos dentro da área de design de interiores, um pouco com a área do desenvolvimento de projetos para design residencial, mas também alguns trabalhos na área de vitrinismo, cenografia, produção artística, construindo uma visão interdisciplinar sobre os processos que envolvem a criação, mas também a organização de eventos e espetáculos em todas as fases. Bom, a minha aproximação com o universo da produção cultural se deu também pelo meu interesse pela essa área da estética, de design, da construção, da relação espacial, de estudo dos ambientes. A experiência com design de interiores me permitiu compreender como trabalhar luz, cores, forma, circulação, e como isso pode transformar a experiência sensorial de um público dentro de um espaço artístico ou cultural. Durante a minha trajetória, eu ressalto a minha participação em um concurso, o projeto Ambienta Casaim. Foi um trabalho de projeto desenvolvido para a área residencial. Bom, eu fiz esse ambiente, que foi uma sala baseado na estética boho chic, mas contribuiu muito para o meu desenvolvimento do olhar crítico, das habilidades, da capacidade diagnóstica, de como trabalhar, a combinação de variados elementos, observar a paleta de cor, iluminação e outros aspectos. Então, foi essencial para o meu desenvolvimento, do olhar criativo, técnico. Bom, mas também eu tive contato com o planejamento, como eu disse, mas também a parte mais técnica por trás do desenvolvimento, trabalhar com a equipe, com os fornecedores, das peças de arte, das peças de mobiliário, etc. Bom, então, nesse contexto, eu tive contato com o processo de planejamentos visuais, a composição de ambientes, construção de propostas cenográficas voltadas para experiências estéticas e funcionais. Então, acho que a palavra funcionalidade tem um peso. Além disso, eu participei de montagens teatrais e projetos ligados às artes cênicas. Eu atuei em estágios
onde eu ajudei nos processos, né, de montagem de palco, de em teatro, né? É, também ajudando a montar a iluminação, também um pouco da cenografia, né? Bom, ligados às artes cênicas, eu vejo as atividades relacionadas à cenografia, ambientação, organização visual dos espaços e representação. Essas experiências fortaleceram bastante meu interesse pela produção cultural e pela produção cênica, né, especialmente nesse campo, né, da criação de atmosferas, de ambientes que dialoguem com a narrativa artística dos espetáculos. Né? Então, esse lado de imersão, né, de trazer o público, né, para uma experiência sensorial, né, eu achei bem interessante. Bom, ao longo do percurso eu compreendi que a cenografia não é apenas, né, o elemento decorativo, mas que ela é parte, né, de uma comunicação, né, tem uma sintaxe visual, uma ordem dos elementos, né, ela também um elemento da comunicação, uma linguagem, né? Cada objeto, cada textura, a iluminação, a composição do espaço, né? A sombra, o vazio, tudo isso contribui para a formação do sentido e para a experiência emocional do público. A minha perspectiva dentro da produção cultural é voltada mais para essa área de cenografia, né, e direção de arte, especialmente projetos culturais, eventos artísticos, produções teatrais, experiências imersivas. Eu tenho interesse em desenvolver projetos que integrem a estética, funcionalidade, identidade visual, promovendo experiências para o público, né, os espectadores, mas também para os artistas. Bom, eu vou falar do projeto Empreender na Produção Cênica, que foi realizado no âmbito do curso de produção cênica da Escola do Futuro de Goiás, em Artes Basileu, França. Esse evento tinha como proposta principal promover o debate de produtores goianos, né, onde ocorreria, né, uma troca de experiências e reflexões sobre o empreendedorismo, né, voltado para o meio cultural e a atuação de profissionais das artes cênicas. Bom, o evento ocorreu no Teatro Escola Basileu, França, reuniu convidados, né, os palestrantes, mas também houveram apresentações artísticas, teve uma banda cover que se apresentou, também uma apresentação de piano. Bom, além dessas apresentações musicais, né, integração, teve momentos de integração, né, entre os estudantes, artistas, profissionais. Então, essa era a principal proposta, né, trazer os estudantes e os profissionais da área para uma troca. Né? A proposta surgiu da necessidade de discutir os desafios enfrentados pelos profissionais da área de produção cultural, né, no contexto das artes cênicas e produção de eventos, né, considerando os aspectos do mercado de trabalho, produção independente, gestão cultural, captação de recursos, criação artística e empreendedorismo. Dentre os convidados, nós tivemos o Eric Brutus, que trabalha em uma produtora aqui em Goiânia, e o Douglas Calazans Fidelis também são profissionais que atuam na área de produção de grandes eventos, eventos de grande porte, teatro, né, e produções artísticas em geral.
As palestras e conversas buscaram, né, trazer os estudantes para a realidade do setor cultural, né, com muita troca de experiências é, sobre a produção, a gestão, né, e o desenvolvimento profissional. É, então, além dessas das partes, né, de palestras, da comunicação, do momento de responder às perguntas do público, né, também teve um coffee break e outros momentos de socialização, tornando a experiência mais dinâmica e integradora. Bom, aqui tem a divulgação, né, que foi feita no Instagram, a identidade visual, né, foi essa daqui. Aqui um breve resumo profissional de cada um dos convidados. Bom, o projeto foi elaborado, né, com essa finalidade de incentivar reflexões é, sobre o empreendedorismo, né, voltado para o campo de produção. Então, a principal questão, né, é porque a área de cultura apresenta muitos desafios relacionados à valorização dos profissionais da área, né, questão de financiamento, de leis de incentivo, né, de escrita de projetos culturais, elaboração, né, estrutura, produção e permanência no mercado. Diante disso, o evento buscou criar um espaço de diálogo e compartilhamento sobre experiências reais. Né? Bom, então esse foi um viés muito importante. Outro aspecto foi a valorização, né, da produção estudantil e da construção coletiva do evento. Né? Então, na organização do evento, a ficha técnica era composta, né, por estudantes, né, do campo de produção cultural. O desenvolvimento do projeto permitiu a aplicação prática de conhecimentos adquiridos, né? Então, na área de planejamento, produção, organização, comunicação visual, né, e cenografia. A proposta também contribuiu para fortalecer o protagonismo, né, de todos os participantes. Né? Então, foi uma experiência, né, bem desafiadora. Dentro do desenvolvimento e da elaboração do projeto, né, eu posso mencionar que ele envolveu diferentes etapas, né, de, de pré-organização, e planejamento, né, e também as etapas pós-evento. Né. Bom, estando deixa eu ver, sim, aqui segue a ordem, né? Definição da programação, convite, organização do espaço, elaboração da identidade visual, planejamento cenográfico, divulgação do evento, cronograma de execução, organização técnica, recepção do público, etc. Né? Então, uma marca do evento, né, foi essa proposta criativa contemporânea, utilizando elementos gráficos leves, cores vibrantes, onde a gente ocuparia o palco do evento, quer dizer, o palco do teatro. Né? Então, foi montado bem aqui, né, no pré-sênio, e o público, né, presente ficaria de costas, né, voltado aqui para essa última parede, né, que é o ciclorama. Então, essas varas de luz, né, a gente conseguiu utilizar bem, né, todos os recursos que o espaço disponibilizava, com focos, né, direcionados aqui para o piano, aqui onde seria uma mesa com a pessoa, né, que modera o evento, ia liderar, fazer as perguntas, e esse outro foco de luz foi onde ficou a banda. Né? Então, cada momento teve seguir um roteiro de luz, né, para
cada etapa, né? Eu acho que o evento deve ter demorado em torno de 1 hora, não mais do que isso, mas ele subiu todo roteirizado. Aqui nessa foto foi um esboço, né? Um croquis. Tem um mood board aqui das paletas de cores, do que seria proposto. Né? Claro que a partir dessa ideia inicial foram feitos testes, né? Tanto para ver como seria, né, essas áreas de circulação, ou onde os convidados ficariam sentados, né? E no final foi a gente chegou, né, nesse layout, nesse padrão. A ideia era mesmo que a gente tivesse, né, de costas o teatro vazio, né, todas essas cadeiras. Então foi pensado assim e executado dessa forma. Bom, né, então aqui eu, na minha participação eu posso ressaltar, né, que a cenografia foi pensada de forma estratégica para dialogar com a proposta do projeto, criando um ambiente acolhedor, conectado esse universo da produção cultural, da produção cênica, o palco, né, esses elementos. O objetivo era trazer essa experiência visual agradável, né, reforçar a identidade do evento. Então, foi considerado, né, a composição visual, ambientação dos espaços, identidade estética, harmonização, organização, integração, né, dos elementos e também como tudo isso funcionaria, né, para todos os momentos dos eventos, todas as atividades propostas. Bom, né, aqui eu posso dizer, né, das considerações finais, a minha avaliação positiva, né, da minha participação nesse evento. Foi uma experiência que contribuiu bastante para o meu crescimento profissional, né? E essas experiências, né, reforçam a importância da arte, da criatividade na produção cultural como elementos, né, de transformação e construção do conhecimento. Ao longo da minha trajetória, eu venho buscando o neurodesign, a cenografia, né, como formas de expressão e construção de experiências culturais. E eu pretendo continuar com esse enfoque. Né? Bom, aqui tem o meu certificado de participação, assinado pela professora doutora Iolene Mesquita Lobato, que é coordenadora do curso em produção cênica. Eu acho que é isso.